Boa noite, boa noite. Boa noite para quem vem chegando, para quem está assistindo essa live aqui ao vivo no Instagram do Amamente Mais. Hoje o tema é álcool na amamentação, né? A gente vai aproveitar que estamos numa semana pré-carnaval, então eu convidei a Marília, né, do arroba a Nutri Virou Mãe, para podermos falar sobre esse assunto, né? Um assunto tabu. Ansiosa, quero beber. É isso aí. Então, botei aqui, tá? Fixei o álcool na amamentação. Se por acaso você tá assistindo essa live no YouTube, né? Essa live depois eu subo lá no YouTube. Se você ainda tem alguma dúvida ou quer compartilhar com a gente a sua percepção, a sua história, coloca nos comentários, tá? Do YouTube, que depois a gente comenta lá. Deixa eu chamar a Maria. Esperar ela se conectar. Gente, olha que coisa mais rica. Olha as minhas tetinhas. Não aguento isso, gente. Quem não conhece a Michelle, ela... Oi, tudo bem? Boa noite. Tô falando aqui do meu cenário que eu consegui fazer. Olha só que coisa mais rica. Não tô aguentando, gente. Tô apaixonada. Que legal. Prazer falar Tudo ao bom? vivo. É uma honra ter você aqui novamente mais. Bom, para quem não Não, sabe, para quem não sabe, a Marília, ela é uma nutricionista. Então ela tem vários assuntos muito bacanas no Instagram dela. Então depois eu vou colocar aqui o teu Instagram, tá? Vou fixar também um comentário para o pessoal te seguir lá. E hoje a gente veio trazer esse tema, né? A gente viu que, assim, a gente conversa bastante, né, Marília? E a gente viu que, caramba, o pessoal tá com dúvida nisso. Vamos aproveitar esse momento aí, pré-carnaval. Tô aqui, ó, com minhas tetinhas carnavalescas também, da as mães ocitocina. quase são julgadas, né? Então é bom esclarecer logo isso para Pois é, ter paz. isso aí. Vamos pensar, né, que, poxa, tem tanta coisa que a gente já se priva, né? Então vamos pensar o que a gente pode expor e o que a gente pode empoderar as mulheres para cada uma sabendo, né, da informação, o que cada uma pode fazer a sua escolha, né? Então, Não bom, tem nada melhor do que poder fazer alguma coisa que você sabe, né? Se é sabe. bom para você ou não, enfim. Exatamente. Bom, então assim, vamos começar. Bom, então eu sou a Só Olga, perguntar né? se está Ah, conseguindo me ouvir. sim, sim, Está me tá ouvindo ótimo, bem? tá ótimo. Sim, seu áudio tá ótimo. Então, assim, eu sou a Olga, né, aqui do Amamente Mais, para quem tá vendo, né, do perfil da Marília, da Nutri Virou Mãe. Então, eu sou a Olga. E aqui no meu perfil aqui eu abordo muito o tema da amamentação no retorno ao trabalho. E aí, essa questão do álcool, ela tá um pouco envolvida ali, né, porque normalmente as mães que estão aqui presentes, elas amamentam além dos 6 meses do bebê. E a gente já começa a frequentar mais festas, né? E sair um pouco mais com o bebê. Então acaba surgindo essa dúvida, né? E aí, posso, não posso? É proibido, não é? E tal. Então, eu conversando muito com a Marília, a gente achou que seria um bom tema da gente trazer aqui. Então, se apresenta, Marília. Bom, então boa noite. Eu sou a Marília, sou nutricionista já faz um tempinho. O meu Instagram é o arroba @nutriviromãe. Eu falo principalmente de alimentação infantil, introdução alimentar, mas eu gosto muito da coisa. Falo de maternidade, falo de relação com o corpo, que eu acho que é um tema que Bacana. mexe muito com a gente, né? Principalmente as mães, enfim. Sim, E acho que a gente pode trazer muita coisa boa aí para todo mundo. bacana. Não, que bom. Não Bom, sei se assim, mais alguma coisa da apresentação, tá tudo não certo. é tudo certo, assim, a gente pensou em trazer esse tema, né,
em uma das nossas conversas, e aí eu lembro que, assim, conforme a gente ia conversando, a gente ia vendo o quão tabu é esse tema, né? E o quão que é importante a gente passar para as mulheres a informação, né? E, assim, claro que cada uma vai ter sua escolha, claro que aqui a gente não está fazendo apologia ao álcool, né? Nada disso, né? Mas é bacana a gente passar as informações que a gente for coletando, né? E trocar também com vocês, de repente alguém traz uma informação nova, alguma coisa bacana, a gente vai conversando aqui para que no final você tenha a sua informação, você busque também em outras fontes, né? Sempre bom a gente beber de várias fontes, né? A gente E aí pode você colocar faça. pulguinha atrás da orelha também, né? Para todo mundo buscar sempre a informação. As coisas vão sempre Exatamente. atualizando, né? Sim, sempre, a todo momento. E aí a gente resolveu, né, trazer essa informação. Então, eu queria começar, Marília, da gente falando um pouquinho sobre a recomendação oficial, né? Qual que é a recomendação aqui dos órgãos competentes aqui no Brasil, né? O que que a gente pode explorar dentro disso, né? O que que o Ministério da Saúde, né? O que que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda? Eu peguei três fontes, na verdade. Uma delas Uhum, é internacional, né? É americana, bom. que é a Academia Americana de Pediatria. Uhum, E eles falam que o álcool é compatível com a amamentação, uhum, porém não existe uma dose segura, né? sim, Então acaba que a gente tem que moderar, né? Como sim. tudo na vida. Já a sociedade, já o Ministério da Saúde, ele fala mais assim, que não existe essa dose segura. E Uhum, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que eu falei errado. O Ministério da Saúde, ele fala que não existe uma dose segura, e a uhum, Sociedade Brasileira de Pediatria fala, assim, que é compatível e fala muito da moderação, né? sim. Então, nós vamos falar um pouquinho aí do que o álcool pode fazer que exige tanta essa moderação, né? Por isso a preocupação dos órgãos nacionais e internacionais em prevenir qualquer dano ao bebê e à mãe, né? Sim, 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 com certeza. Bom, então eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho, explorando a questão da idade do bebê, né? E qual é essa interferência, né? Que quanto mais novinho o bebê, mais Isso. prejudicial, né? É esse álcool para Eu ele. vou só fazer uma préviazinha, só para a gente Claro, entender, né? claro. O álcool, ele vai muito facilmente pro sangue e, Uhum, consequentemente, pro leite, porque a proporção de álcool, tanto pro sangue quanto no leite, é de 1 para 1, né? A mesma quantidade de álcool que tem no sangue, tem no leite. Então, uhum, ela vai muito fácil, e por isso que todo mundo tem esse medo mesmo, né? Tanto que a gente fala, nossa, subiu muito rápido. O álcool, dependendo dos cuidados que a gente não tiver, ele sim. pode realmente subir muito rápido, tanto na mãe quanto no bebê, Uhum, certo? Mas tem alguns fatores que interferem um pouco nessa concentração, e aí eu vou chegar na idade do bebê, uhum, que tem a ver um pouco com a mãe, né? Que é a função hepática dela, se tá tudo bem ou não, a composição e o volume do leite. Se ela é uma mãe que tem mais leite, é provável que o álcool fique um pouco mais diluído e não interfira tanto no bebê. Mas se uhum, é tipo eu, assim, que eu tenho a produção ali certinha pro Matheus, né? uhum, Então eu preciso me moderar bem, controlar bem o que eu ingiro para não afetar o meu bebê, né? uhum, O fluxo sanguíneo para a mama, se é uma mama mais vascularizada, é provável que o álcool chegue mais rápido também, né? uhum, E uma coisa que a gente tem que pensar também é o peso da mulher. Então, as uhum, mulheres menores, elas vão ter a concentração do álcool em maior quantidade, né? Tem até uma tabela, eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas se alguém uhum, quiser ver, ela me chama no direct depois que eu mando, que uhum, fala, né, de acordo com o peso da mulher, quanto tempo ela vai precisar ficar sem beber, uhum, para que aquele álcool não chegue até a criança. Então, uhum, o peso é um fator importante também nisso. uhum, E aí, pensando aí no bebê, na idade dele, pensando em tudo isso, né?
como que o álcool chega e tal. Tem também o pico, que eu estava esquecendo de falar, o Uhum, pico dessa concentração do álcool, ela pode variar aí de 30 a 90 minutos, uhum. e isso vai variar também se a mulher vai beber água junto, Sim. se ela vai comer alguma coisa. Uhum. Não sei se você já ouviu, né? Ai, nossa, não comi nada, fiquei tontinha Sim. rapidinho, né? Sobe mais Então, rápido, né? sobe mais rápido, não É, tem jeito. é. Então, isso é uma forma da gente balizar aí que horas da mamada, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Uhum, E pensando aí, né, nessa rapidez do álcool, né, que vai uhum, pro sangue, pro leite, a gente tem que pensar que realmente, quanto mais novinho o bebê, uhum, mais efeito o álcool vai fazer no corpinho dele. Por quê? uhum, Porque além dele ser mais novinho, ter uma massa corpórea menor, a capacidade de metabolizar esse álcool é menor. uhum. Então, em todos os sentidos, o bebê mais novo vai sofrer mais Sofre mais. com a quantidade de álcool, né? Sim. E aí, teve um artigo que eu pesquisei, ele até fez uma classificação é, de alto risco, moderado e baixo risco, né? Uhum, Então, os bebês prematuros, os recém-nascidos abaixo de 2 meses, né? Eles têm um alto risco em contato com o álcool. E aí a uhum, gente tem nesse grupo também os bebês que estão em alguma instabilidade clínica, estão doentes por algum motivo, né? Então, todo o corpinho dele ele está mais frágil. Mesmo que ele tenha mais de 2 meses, o álcool uhum. pode agir negativamente, dependendo da quantidade ingerida pela mãe. Sim. E também é importante falar que o bebê que tem problema renal, ele vai Uhum. sofrer também com a ação do álcool, né? Sim. Agora, o risco moderado já é aí de 2 a 6 meses, e o baixo risco é de 6 a 18 meses, né? Uhum. Não que os mais velhos não tenham nenhum risco, mas é que aí as mamadas já são um pouco mais Sim. espaçadas, tem já a introdução alimentar, Uhum. enfim, alguns já ficam mais tempo longe da mãe, né? Sim. Então não é uma ação tão direta ali para a criança. Sim. Posso só fazer um comentário aqui? A gente vai ler já já aqui as perguntas de vocês, tá? Mas para o final eu vou ler as perguntas que vocês mandaram também na caixinha. A Marília vai responder. E eu vou subir aqui para ir lendo as perguntinhas que vocês estão enviando. Mas podem enviar, que eu tô lendo todas aqui. A gente já já vai responder, tá? Vai, pode seguir. Bom, e a gente tem que pensar também, não só na questão de efeito no bebê, de metabolização e tal, mas tem que Uhum. pensar na capacidade, do cuidador em relação à criança, né? Sim. Do cuidador que bebe, que ingere a bebida alcoólica, né? Então, assim, Sim. o álcool ele reduz os reflexos, ele gera assim uma depressão mesmo. Ele é um depressor do sistema Sim. nervoso central. A pessoa ela fica mais relaxada, então ela meio que Sim. se preocupa menos com a criança, né? Sim. Então, assim, às vezes você tá, sei lá, no churrasco e tá mais tranquilo tomando e tal, então você tem que ter certeza que tem uma pessoa responsável pela criança. Sim. Pode ser que você deixe passar alguma coisa. Sim. E não só em eventos, né? Mas quem faz cama compartilhada também, né? O uso de bebida alcoólica ou outras drogas já é um Fator de contraindicativo risco, sim. é um fator de risco para cama compartilhada. É. Então, assim, é importante ter certeza que vai ter um Um cuidador backup. aí para dormir com a criança, né? Para tomar Sim. todos os cuidados necessários. Sim. Não, eu acho bacana até você comentar essa questão assim do churrasco, porque aqui na minha cidade é muito comum a gente fazer esses eventos, esses churrascos em ambiente que tem piscina, né? Então, assim, Hum, um dos maiores fatores de morte na primeira infância é o afogamento.
Então, eu tenho uma amiga que ela é pediatra de pronto-socorro e ela já atendeu, assim, vários bebês que estavam nessa situação, né? E os cuidadores acabaram ingerindo bebida alcoólica e a criança se afogou na piscininha infantil mesmo. Então, a gente tem Olha, que ter esse cuidado, né? De quando, ó, hoje é meu dia, então hoje eu vou beber, o pai fica de olho, né? Então, a gente tem que sempre, ou a avó, ou quem possa dividir essa tarefa, né? Mas é bom a gente sempre. E uma coisa que eu acho sempre legal a gente pontuar. É, uma coisa que eu acho sempre legal a gente também frisar, já que a gente está falando, né, desse ponto, é que é bacana você nomear a pessoa, porque normalmente essas tragédias, né, de afogamento, nesse caso que eu citei aqui, elas acontecem com aglomerações de pessoas, porque você sempre acha que tem muita gente olhando e na verdade não tem ninguém, né? Então, exatamente. E eu vou até dar um exemplo, que nós sempre vamos para um rancho no carnaval, tem uhum, piscina. O ano passado o Matheus era bebezinho, né? Então era mais fácil, ele não se locomovia tão bem. sim, E agora ele vai querer ir direto para a piscina. Então eu já estou me é, preparando mentalmente, né, para fazer esse revezamento. Embora eu realmente não tenha uma ingestão considerável, assim, que fique bêbada sim, e tudo mais. Mas a gente tem que ficar de olho, porque a gente fala, tem muita gente e tal, mas na hora do vamos ver é, acaba sobrando pro pai e pra mãe, né? Porque aí tá sim, todo mundo se divertindo, tá jogando um baralho, tá fazendo alguma coisa. E sim. aí a gente É, tem é que aí que ter. acontece, né? Posso aproveitar então falar um pouquinho sobre essa. Você comentou a questão da mama, né? Da vascularização da mama. E aí, entrando nesse assunto, eu queria falar. Vocês estão ouvindo minha filha chorando? Dá pra ouvir? Não. Não, Não, ela tá chorando a beça. Não foi dormir, aí tá com o pai lá, não dormiu no horário. Então talvez eu precise ir lá acudi-la. Vamos ver. antecipar, né? Vamos ver. Mas assim, uma coisa também que é importante a gente frisar também é a questão do sabor, né? O sabor do leite ele Isso, pode alterar. nesse ponto também. Sim, e aí as mulheres, algumas mulheres podem relatar isso, que o bebê ele recusa. Então, especialmente nos casos de bebês menores, né? Isso é um fator preocupante e até para você ponderar, né? Quanto menor o bebê, maior a chance de isso prejudicar a tua amamentação, porque quanto Até menos eu ele vi. suga. Ai, desculpa, perdão. Não, pode falar, pode falar. Não, eu vi uma informação exatamente sobre isso, que eu achei muito Uhum, legal. As crianças que são expostas ao álcool, ela mama menos do que as outras crianças, né? Então, uhum, quanto mais bebe, menos sugadas ela realiza, e ela aumenta as pausas entre uma uhum. mamada. Então, isso pode interferir, dependendo da idade, inclusive, na condição Sim, nutricional mesmo, né? E aí até tinha pontuado aqui a questão do sabor do leite, a criança pode rejeitar esse leite que sim, tem o álcool, né? Então, por sim. isso, a importância de ser muito moderado, né? Exatamente. E a gente sempre ficar de olho, né, em como esse bebê está reagindo, porque no caso, assim, de uma pessoa que tem o hábito, né, de fazer a ingesta do álcool, e esse bebê vai recusando cada vez mais, vai sugando cada vez menos, a produção dessa mulher tende a cair. Porque o álcool, Sim. ele tem, né, ele, além da questão do sabor, ele tem realmente um fator que ele ajuda a inibir a injeção de leite. Então, E é, a citocina, que é o hormônio que ejeta, que faz sair, né, o leite. então, Então tem essa questão assim, toda também. uma série de fatores que favorecem a alimentação e reduzindo se a mulher faz um consumo frequente e às vezes abusivo desse álcool, né? Sim, sim. Você tinha falado também da questão da necessidade de ordenha, né? Hoje Uhum, a recomendação atual diz que não há tanta necessidade, mas eu fiquei sim. pensando assim, se para a mãe aquilo é importante, tipo, se ela Uhum, acha que ela vai ficar mais tranquila, ordenhar o leite, para uhum. ela beber sem Sem ficar preocupando preocupação. com o tempo, por que Sim, não também, né? Eu acho que sim, não tem problema nenhum. E talvez também, assim, quando é o bebê menorzinho, se a mãe vai em algum evento, sei lá, tem uma festa de formatura, né? uhum, Então, sim. leite, dá uma estocada para não ter Não risco de passar interferir. no leite, né? Com, Sim. com álcool. Dentro até desse tópico, né, sobre a extração, sobre a ordenha,
eu estava lendo aqui, sempre consulto, né, o meu muso, que é o Dr. Carlos Gonzalez. E eu estava Ah, é lendo no maravilhoso. livro, eu estava lendo no livro deles um capítulo sobre isso, sobre o álcool, e tem alguns profissionais que acabam recomendando que se a mãe for ingerir álcool, que ela ofereça fórmula, né, o leite artificial. E aí ele disse, bom, é melhor nesse caso você oferecer o leite com álcool. Ele é Com bem álcool. enfático nisso, E é o do que a que doutora você Tati falou na outra live, né? Melhor o leite é, contaminado do que e do do que que a a fórmula. fórmula. Sim, então assim, se essa mulher ela tá com essa preocupação e é um bebê pequeno, sem dúvida nenhuma, faça a ordenha antes, né? A extração, congele ou armazene esse leite. Isso, e aí faça essa oferta para o bebê, que ele vai garantir a nutrição dele ali com leite bonzinho. É, porque assim, o que eles falam é que não necessita de ordenha, porque hoje já se sabe que a quantidade de álcool que vai efetivamente para o bebê é Uhum, muito muito baixa pequena. se a mulher Sim, faz um consumo moderado, moderado. né, da bebida alcoólica. Então não teria necessidade Uhum. de. Eu nunca ordenhei para o Matheus, Não, assim. eu também não. Mas assim, a minha experiência eu levei um tempo para começar a ingerir o álcool, Eu né? Eu acho que também. foi em torno de 1 ano e meio, assim, da Olivia, 18 meses, que eu tomei a primeira vez, assim, uma taça de vinho branco, eu lembro até. E Uhum. foi bem pontual, assim, porque eu tinha medo, não do efeito do álcool nela, mas do efeito do álcool em mim. Eu sei. A gente recebeu até uma pergunta sobre isso, eu achei bem legal, vou trazer aqui no final, que fala justamente sobre isso, né? Que é sobre essa questão do medo da mãe, né? Em De se cuidar ou não. controlar ali, né? Isso, exatamente. Exatamente. Aqui, a minha experiência com a bebida alcoólica, né, assim, eu sou muito fã de cerveja, principalmente artesanal, né? Meu marido é Sim. cervejeiro, Aham. então, assim, sou apaixonada. Aham. E mas Deus é tão sábio que, por exemplo, na gravidez, que a recomendação é zero álcool, Zero. eu não Uhum. tive vontade, assim, Sim. né? E no comecinho também a gente fica tão mergulhada ali, né, É. descobrindo tudo da maternidade que eu não me preocupava com isso. Mas eu Sim. tenho visto assim, por exemplo, quando ele tinha uns 6, 7 meses, que eu acho que foi o Réveillon, eu Uhum. tipo pegava o copo do meu marido. Dificilmente eu pego um copo pra mim, eu sempre Sim. tomo um golinho dele. Então, assim, Uhum. não interferiu em nada. Eu sempre observo muito o Mateus, uma coisa que é importante também as mães fazerem, ver se o desenvolvimento está tudo bem, se não está Sim. sonolento, se não está irritado, né? É, segundo a pediatra dele, ele está super bem, todos os Uhum. sintomas. Então, assim, é para tranquilizar mesmo, né? Sim, sim, com certeza. E a gente sair um pouco desse lugar, né, de proibição, né? A mulher que amamenta, ela não pode, né, não pode nada, pode nem tomar um café, não pode tomar chocolate, né? Então, Ser quando a gente imaculado. então, quando a gente se informa, a gente vê que na verdade não é tão rígido assim. A gente pode flexibilizar, lógico, com bom senso, né? Sempre com bom senso. Isso. É. É, e aí, eu gostei muito dos dados, né, do Jack Newman, que é um Uhum. pediatra canadense, e que ele é muito favorável à amamentação. Tem também o Carlos Gonzalez, que é, nossa, um Sim, defensor maior aí sim, da amamentação. E ambos são bem flexíveis nessa questão, justamente por entender que o que passa de álcool para a criança não é uma quantidade que vai interferir no desenvolvimento se a mãe expressiva, né? faz esse uso comedido da Uhum. bebida, né? Sim. Não, com certeza. Eu acho que assim é bacana a gente ver os pediatras internacionais, né, também abordando o assunto, porque a gente vê que não é uma coisa só aqui do nosso país. Então é bacana a gente ver também as outras recomendações, né? Em relação às doses, você quer responder nas perguntas? Você já quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que a gente pode falar nas perguntas, é a primeira pergunta. Então, É, quando a gente terminar o conteúdo, a gente fala das perguntas. mas assim, de uma forma geral, a gente tentou trazer as recomendações, né, as ações do Sim, álcool no corpo da mulher, no corpo da criança, né, no sistema nervoso central, no sentido sim. de efeito protetivo mesmo com a criança, né? É, falando da interferência na amamentação, que é super importante. E para a gente, assim, chegar a essa conclusão mesmo de que
a mãe pode tomar uma dose de caipirinha com muito gelo, ou um copo de Sim, cerveja, ou uma taça de vinho, né? E curtir aquele evento, levando em conta que ela não vai fazer isso todo dia, porque a gente não tem nem tempo sim. de fazer isso todo dia, né, Não gente? mesmo. Nem pique, né? É trabalho, é cuidar de criança, é rotina de casa, não dá pra você pensar em ficar tomando, senão você vai ter nem Sim, cabeça para as coisas, né? é verdade. Eu vi que tem bastante pergunta, né? Eu acho que Vamos para elas, a então? gente pode ir. Deixa eu subir aqui. Eu não sei se Pessoal, você queria acrescentar mais alguma coisa. não, assim, eu acho que a gente abordou, claro que sim, em uma hora a gente não consegue entrar a fundo, né, no assunto, mas Sim. assim, a gente pontuou os principais tópicos, eu acho que cada mulher, ela precisa sempre ter essa informação, né, de que não é proibitivo, não ser recomendado não quer dizer que não é proibitivo, né, não é porque os órgãos não recomendam a ingesta ou o pediatra não recomenda que você está proibida de fazer, é diferente por acaso, por exemplo, do tabaco, né? Então, até em relação também à gestação, é diferente na gestação. Na gestação é zero mesmo, é proibido. Então, é bacana que a mulher tenha essa flexibilidade também para que ela faça a sua escolha, né, consciente. É o que eu sempre falo aqui. A gente precisa falar da informação, passar a informação para que cada mulher, tendo ela, tendo a informação, faça a sua escolha consciente. E sempre com bom senso, que a gente está falando desde o início, né? E É, assim, eu estava vendo, eu pesquisei artigos, as uhum, recomendações nacionais e internacionais, e aí eu fui ver uns posts antigos sobre álcool e uhum, amamentação, e uhum. como que tinha esse caráter mais de proibitivo, assim, Sim, e meio que de culpabilizar a mãe. Ai, é um momento tão especial, passa sim, rápido, né? sim. Você pode ficar sem, tal, tal, tal. Uhum. Só que se você passa rápido, se for uma amamentação que talvez 6 meses, né? de 6 meses, mas se Sim. você quiser fazer uma amamentação de 2 anos ou mais, não é tão Uhum. rápido assim, né? Sim, sim. E eu acho que é aquilo, né? Conforme a gente vai também se garantindo mais nessa relação mãe-bebê e vai tendo mais conexão com o bebê, você vai também se redescobrindo enquanto mulher, né? Então você vai Ou, voltar a querer fazer coisas que você fazia antes de ser mãe. Né? Porque é aquilo que você falou, né? Naquele início a gente fica ali mergulhada no caos da maternidade, então a gente nem pensa em nada, em shopping, em nada. não, Algumas pensam, mas assim, a maioria que eu converso, as mulheres nem pensam nisso, né? Então é é muita bacana. fralda para trocar, não tem tempo. Exatamente, não tem nem tempo, mas conforme a gente vai avançando, né, e vai assim, vendo que tá tudo bem, a gente já consegue cuidar daquele bebê, ele não vai morrer, né, que naquele início é aquele caos, né, a gente E acha que ter tudo. essa segurança de que eu sou uma ótima mãe, mesmo tomando um copo de cerveja, meu filho tá ótimo, tá bem Exatamente, cuidado, tá beleza, né? Então, exatamente. não ficar carregando essa culpa que as outras pessoas às vezes depositam na gente. Sim, a sociedade, né, na sociedade, especialmente por sermos, estarmos num contexto de sociedade totalmente machista, patriarcal, né? Eles acabam jogando essa culpa pra gente. Bom, então vamos lá. A Thaís comentou assim: ansiosa, quero beber no galo. A Cindy Pongo colocou assim: eu bebi essa semana numa prévia e quero ver se fiz certo. No caso de ter esperado algumas horas depois. Então ela comentou sobre as horas, que ela esperou algumas horas para amamentar. Então a gente comentou, É, né? Pode pensando falar. que depois de algumas horas a quantidade de álcool é zero, né? Já Uhum, foi constatado isso. Se você uhum, preferir dar uma má, beber em seguida, né? E depois de um tempo oferecer uma má de novo, é praticamente sem certeza que não vai risco, ter né? nada de álcool, né? Sim. Só que pela minha experiência, tipo, nem sempre o Matheus passa tanto tempo sem Uhum, mamar. Às vezes sim, passa mais de 3 horas, mas às vezes ele tá naqueles dias mais necessitados de mamar, às vezes uhum, a cada meia hora, uma hora, enfim. sim. Mas são os golinhos que É, não interferem. sim. Ó, ela mesma fez uma outra dúvida, uma outra pergunta e botou assim: depois que a mulher passa o tempo recomendado pela tabela sem amamentar,
é preciso extrair o leite que estava no peito e desprezá-lo? Na verdade, né? Não precisa, porque o seu corpo ele vai, é como se ele estivesse digerindo aquele álcool, né? Ele metaboliza aquele álcool, então tá tudo bem, ele vai É como se a descartar. minha vida do álcool tivesse acabado, ele já Isso. foi excretado, né? Já virou xixi. Já virou xixi. Como vira xixi? É. Deixa eu ver aqui mais alguma. Outra dúvida. Se a concentração de álcool no sangue é o mesmo do leite, quer dizer que o bebê está ingerindo álcool. O mesmo que a gente ingeriu, ele pode ficar bêbado, viciado em abstinência. Na verdade, ele não ingere a mesma quantidade que a gente ingeriu, né? O que vai para o sangue é uma quantidade bem inferior. E essa É, quantidade é a mesma que está no leite. Mas é bem não quer inferior ao que a dizer que gente é bebe. igual que a gente toma, é o que vai Isso. pro sangue, né? Isso. É importante pontuar isso porque fica parecendo que o bebê vai estar bebendo a cerveja que a gente está bebendo. Não é, não é isso. Olha, geralmente o álcool que chega no sangue, que vai para o bebê, é tipo uns 2% do que você bebeu. Então, é bem menos do que a quantidade real aí de álcool que você Ingerida. ingeriu. Sim. Então, vamos só dar um exemplo. Por exemplo, uma cerveja tem o quê? 4% de álcool? É, de Mais ou menos? 4, assim, 4. depende, né? Tem umas É, muito mais fortes, mas sim. Vamos usar geralmente é essa uns base aí. 5%, Isso, 4, 4,5%, 5%. 5%. Só que você está ingerindo 100% daqueles 4% de álcool. Desses Isso, 100% de álcool que você ingeriu, só vai para o bebê 2. 2%. É bem 2%. pouquinho. Muito pouquinho. Então o bebê não vai ficar viciado nem em abstinência, não fica preocupada com Não, isso. só no caso, às vezes, se a mãe ingerir muita quantidade, né? Aí pode É, ser que aí já é já, um outro nível, né? Já é já é alcoólatra e outro nível, tal. mas é É, alcoolismo, não tem nada a ver com o que a gente está falando. isso. Bom, outra pessoa botou assim, Décio e Elimar, eu acho que é esse nome. Fiquei sem beber durante 4 anos por conta de 2 gestações a amamentar. Foi tranquilo. Pois é, aquilo, assim, se a mulher tá levando de boa, sem problema nenhum, acho excelente, até porque o álcool, ele tem uma série de prejuízos para a nossa saúde de uma forma Eu geral. acho que Mas, ninguém se conhece melhor do que a gente mesmo, né? Se você claro, acha que aquilo pode interferir nos cuidados do seu filho, em como ele vai agir com algum percentual de álcool no corpinho dele, então, uhum, se você tá tudo bem, é, não tem por que mesmo fazer também porque outros fazem, né? sim, exatamente. É importante que a gente esteja sempre confortável com a escolha que a gente toma. Acho que essa é a primeira coisa que a gente defende aqui, né, Marília? A gente sempre fala sobre isso, né? As escolhas. Tem outra pergunta. Meu bebê tem 70 dias. Beber meio copo de cerveja pode ser um problema? Tô com muita vontade. O bebê de 70 dias, ele tem 2 meses, né? Então, acho que seria bacana você pensar nessa questão da idade do bebê e talvez considerar fazer uma extração, né? E aí você amamenta o bebê, faz essa extração, deixa Mas reservado. um meio copo. Uhum. E às vezes o bebê já foi dormir, não sei. Se for Pega assim, um período, né? Um período que ele não vai ficar ali o tempo inteiro, né? Plugado, é, mas considera também o teu estado, né? Assim, teu estado provavelmente de privação de sono altíssimo, então provavelmente você vai dar uma relaxada mesmo com esse meio copo, porque você passou já esses 2 meses sem beber. Tem isso teve um também, dia né? que a gente comentou, a gente tava conversando, eu postei Sim. aquela garrafinha de Roy Garden, e Uhum. aí, pô, eu tomei 300 ml de cerveja. Eu senti que eu fiquei, nó, zen. Sim. Então, a gente tem que Ó, tomar esse fazia cuidado, muito porque tempo que eu não fazia isso. Então, então, quando a gente fica um período, né, sem. Eu vou dar meu exemplo. Eu nunca fui de ingerir grandíssimas quantidades, mas eu bebia facilmente uma garrafa de vinho. Vou dar o exemplo do vinho. Eu bebia eu Aham. sozinha uma garrafa de vinho. E aí, esse dia que eu fui, depois de 1 ano e meio da minha filha, que eu fui beber, passei a gestação, né, toda também sem beber. E aí, quando eu fui beber essa taça de vinho, gente, tinha 2 dedinhos, Nossa. assim, de vinho, sabe? Eu fiquei toda... Ai, meu Deus, quase que eu derrubei o celular. Eu fiquei toda vermelha e, assim, eu senti que eu, sabe? Eu fiquei, eita, não, peraí, deixa eu parar isso aqui. Aí bebi água, comi pra caramba também, pra poder ajudar a metabolizar mais rápido. Aham. Porque é isso, a gente Então, fica muito isso é uma tempo, coisa né, sem beber. ótima, né, de reforçar essa informação, de sempre Uhum. estar com uma água junto, porque Água. tudo isso vai diluindo, né?
Isso, e ajuda a ir mais rápido, né? A ir logo pro xixi. Bom, acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aqui, tá? Que a gente vai respondendo. Eu vou fazer agora as perguntinhas da caixinha. Tem algumas aqui, eu selecionei as mais. As que mais vão clarear aqui pro pessoal. Então, uma foi: pode ou não pode e qual a quantidade? Pode, né, pessoal? Pode, Ó, mas com aquele bom senso que a gente gosta, que a gente isso. preza. Então, assim, vamos pensar numa bebida, num destilado, que, por exemplo, a vodka, né? Uhum, Uma dose aí de 30 ml, só que com bastante gelo, né? Bem uhum, diluída, é, 2 copos de cerveja ou uma lata, uma taça de uhum, vinho, coisas assim é bem tolerável. uhum. Maravilha. A outra adorei essa. Concorda com Jack Newman? Se a gente concorda ou Ah, discorda do Jack gente, Newman? A eu gente vou ter que concorda. completar, né? Bom, e a outra foi. Eu não, eu adorei essa pergunta. Eu nunca bebi, só ingeri álcool no enxaguante bucal. Tenho medo porque meu bebê tem 10 meses. Eu achei muito bom, porque realmente no enxaguante tem, né? Mas no caso ela não tá ingerindo, ela só, É, só faz o só... enxágue. eu, quando compro, eu compro sem álcool, que eu não É. gosto muito. Mas, se você tiver com vontade, já passou da fase de alto e moderado E risco. moderado risco, exatamente. Essa questão dessa pergunta aqui eu acho bacana a gente comentar também. Teve uma que comentou assim: eu tenho vontade, mas tenho muito medo. Meu bebê tem 5 meses. Então, acho que vai nisso, né? Vai entender as fases, né, de risco, né? O risco alto, O moderado, momento risco do baixo. dia também. Sim, sim. Então acho que é isso. Assim, é bacana a gente trocar informação, porque quando a gente tem medo de algo, a gente fica alerta, né? A gente não chega a É, paralisar igual o pânico. E aí, quando a gente tem medo, a gente toma mais cuidado. Então a gente vai buscar mais informação, vai beber menos, né? Já que a gente está com esse medo. Mas é bacana você buscar essa informação. E se você está aqui hoje assistindo essa live, você vai ver que tudo bem, dentro de um bom senso, né? E de uma quantidade razoável. E aí me fizeram uma pergunta assim: e aí, cerveja sem álcool pode? Eu respondi: então, pode, né? Super pode, eu não tô tem comendo problema nenhum. três. Sem problema nenhum. É, Bom, aí uma outra perguntou assim: se é permitido e quanto? Ouviu? Aí teve uma que Se é perguntou permitido, assim: então? se é permitido e quanto? E aí, em relação a essa questão da permissão, eu acho bacana a gente pontuar que assim, não tem. É aquilo, né? Não tem permissão e proibição, né? Tem a questão do bom senso, tem a questão da escolha da própria mulher. A gente aqui só está Sim. expondo uma informação, né? E aí cada uma vai encontrar o seu caminho aí, a sua dose, né? E se vai ou É, não. vou perceber o quanto que aquilo pode estar afetando. E cada um reage de uma forma também, né, ao álcool. Exato, Né? exatamente. Cada Tem metabolismo ali é umas único, né? recomendações de quantidades, só que tem pessoas que reagem muito mais ao álcool. Por exemplo, Exato. meu marido, ele às vezes ele toma muito mais que eu e parece que ele fica tipo como se nada tivesse acontecido, entendeu? Mas deve ser o hábito também, né? Já que ele é mestre cervejeiro, aí ele já deve beber bastante, né? É, na verdade, assim, até é uma dica, né, Uhum, nutricional e para as mães que gostam de apreciar, né? Se você bebe uma bebida de qualidade, né, que tem sabor, que tem conteúdo, ela é uma complexa em aromas, em sabores e tal. A tendência é você degustar aquilo, você leva mais ah, tempo, você não toma aquilo de golada, sim. você vai Não é igual curtindo, remédio, vai né? saboreando, né? Então, assim, é mais um fator que vai deixando o álcool mais diluído ali no sangue, Diluído. né? Ah, perfeito. Então, a nossa, ai, como é que eu posso dizer? A gente tem tipo um jeito de vida, assim, né? Em Uhum, relação à bebida. Beba menos, beba melhor. Então, a gente dificilmente a gente bebe de cair. Ele também, né? A gente às vezes sim. toma uma, duas garrafas, os dois, né? Uhum, É uma coisa que a gente vai curtindo mesmo. sim, Então, às sim. vezes, até
uma proposta aí para as que amamentam, né? De não ficar com aquela coisa de, nossa, beber para quebrar tudo e para Sim, ficar muito louca, né? sim, sim. É mais para degustar e aproveitar a bebida, né? O evento e tal. Não, bacana. Deixa eu ver. É, peraí, que eu nem estou entendendo minha letra. Tempo. Ah, tem uma que perguntou assim: qual é o tempo que eu tenho que esperar depois de beber uma lata? E a gente falou um pouquinho, né? Mas pode reforçar, Marília. Vai depender muito do peso, mas Uhum. em média, 2 horas, 2 horas e meia. Isso quer dizer que vai estar já praticamente zerado, né? Isso para Não quer dizer zerar o álcool, é. isso. Não quer dizer que se você precisar amamentar antes, precisa deixar o menino chorando, né? Não precisa, não. Não. Pode dar e tendo a consciência disso, que vai ter muito pouquinho ali no organismo. É, teve duas perguntas aqui que eu anotei que eu não, assim, não achava que a gente precisava entrar nesses dois temas, mas como elas perguntaram, acho que é bacana a gente citar aqui, e aí Uhum. você até convida já lá para a sua. Uma foi perguntando sobre o APLV, né, os bebês que são APLV, que você confunda essa sigla. Isso. Eu também sempre fico pensando ali. É, Sigo certinho, quase trava a língua, né? total. Nossa, eu fico, gente, que quantas consoantes, né? Opa. E aí eu acho que é bacana depois, eu já comecei isso, né, com a Marília, e ela vai depois fazer, né, se propor a fazer esse conteúdo lá no perfil Sim, dela, então, eu quero abordar, já tá nos meus planos, porque eu acho que é um tema super importante, né? Tanto para a família, para a criança e para as sim, pessoas mesmo entenderem que é um quadro importante e que tem que ser sim, respeitado, né? Porque a criança sim. pode sofrer, né? Se Não, com ela certeza. tiver um Ingerir alimento. alguma coisa, né, que não pode. E eu acho bacana também depois pontuar até a questão do leite, né? Que algumas mulheres acham que o leite materno atrapalha, e na verdade não, é uma das coisas que ajuda a reverter o quadro, né? De alergia, intolerância, enfim. Sendo que muitos profissionais recomendam desmame e tudo mais, né? Porque, enfim, né? Tem gente É, fazendo uma alimentação adequada para isso. isso. E aí Mas uma outra. isso é um assunto para os próximos Isso. capítulos, né? Próximas lives. E aí teve uma outra mulher que me perguntou sobre o cigarro eletrônico, né? Eu não sei se ela tá aqui hoje, mas eu encaminhei, né? Marquei lá a doutora Tati. A doutora Tati foi quem fez a live comigo há 2 semanas atrás. E ela é obstetra. Então, já que quando ela respondeu, eu vou compartilhar a resposta dela. Mas eu acho que, assim, é, o tabaco em si, né? Ele tem é uma substância que pode prejudicar o bebê, mas ela vai saber falar melhor do que isso, melhor do que eu sobre isso, sem dúvida nenhuma. Mas assim, o eletrônico eu sei que tem a possibilidade de não ter, né, nem o tabaco nem a nicotina. Eu sei que tem um que só solta fumaça, então não sei se foi se foi sobre esse que ela perguntou, enfim, não domino o Eu não assunto sei muito cigarro. disso também, não. Graças a É, Deus. eu também não curto muito, então não sei, no domingo. Bom, e aí voltando às perguntinhas da nossa, né, sobre o tema, teve uma mulher que comentou assim: poxa, eu bebo uma taça de vinho e as pessoas já me olham com ar de reprovação. Então eu fiz questão, né, de usar essa aqui mais para o nosso finalzinho, mais para o nosso desfecho, porque assim, nós somos julgadas a todo momento, né? Se você bebe, se você dorme junto, se você amamenta, se você dá chupeta, se você dá mamadeira, se você bota na creche, se você fica em casa. Qualquer coisa que você fizer, você vai ser julgado em algum momento. Não, Você assim, põe dorme junto, enfim. sim, não tem muito para onde fugir. Então, quando você faz quando você toma uma decisão, e essa decisão é uma decisão empoderada, e você sabe dos riscos, e você sabe né, do que você está fazendo. Então, você está afim de tomar sua taça de vinho, e você sabe o que pode acontecer. E aí você toma, e alguém te olha de cara torta,
O máximo que vai acontecer é você continuar tomando essa taça de vinho, sabe? Infelizmente acontece isso em todos os assuntos da maternidade, né? Assim, a gente acaba nesse ir e vir do julgamento. Às vezes a gente também tá na posição de. Eu acho bacana a gente falar isso também, que às vezes a gente está nessa posição de julgar, né? De olhar para uma outra circunstância diferente da nossa. E a gente também acaba inconscientemente, às vezes até, né? Tendo esse olhar julgador sobre aquela mulher. Então, não tente não se Acho que a incomodar gente com foi tão isso. ensinada a julgar que Exatamente. várias Exatamente. vezes a gente se pega, né? É uma Exatamente. disposição diária que a gente tem que buscar por Sim. ela. É um trabalho mental, né, o tempo inteiro. Então, eu acho bacana, assim, quando a gente fala sobre isso, porque não, assim, a maternidade, de uma forma geral, ela traz isso, né? Ela traz essa culpa, ela traz esse julgamento em relação a qualquer coisa. Então, é bacana que a gente entenda o que a gente está fazendo, entenda as nossas escolhas, porque a gente vai atuar também como disseminadora da informação. Então, se alguém vier algum dia questionar alguma coisa para você, você vai poder falar, não, mas olha só, eu bebi, mas olha só, tem isso, isso e isso, e não vai parecer que você está fazendo Não, algo como isso imprudente. mostra que a criança não vai receber quase nada desse álcool e não vai interferir Exatamente. no desenvolvimento. Então, eu tô bem Exatamente. tranquila, né? Exatamente. E assim, é bom que a gente tome as nossas decisões baseadas numa informação bacana, baseadas numa informação de qualidade, que a gente, que foi o que eu falei no início, a gente beba de várias fontes, né? Não existe verdade É, absoluta, mas é bom que você, né, crie o teu. É o que eu sempre falo, assim, sabe? É bom que você beba de várias fontes e crie o seu pensamento crítico. Né? Crie o seu olhar crítico sobre aquele assunto e você tome a sua decisão. E aí, se alguém te abordar em algum momento e você quiser conversar com aquela pessoa, é bom, porque você vai estar disseminando aquela informação e vai fazer aquele trabalhinho de formiguinha, né? Então, de repente, aquela pessoa que te olhou de cara torta, você vai conversar com ela e já para você uma pode. outra mulher, ela pode já Se ela entender estiver e não bem olhar com você mais. falar, mas eu sei que tá tudo certo, né? O importante é que Exatamente. o meu coração e a minha cabeça estão tranquilos. Exatamente, exatamente. Mas é isso, assim, infelizmente as pessoas vão julgar, né, em vários momentos. Por isso que a gente fez questão de trazer esse assunto aqui, e especialmente nesse momento que a gente sabe que é uma semana pré-carnaval, né? A gente vai ter o carnaval aí já já, então sexta-feira já começam esses olhares pra gente. Primeiro, se você tá no bloco, nossa, que absurdo, você tá no bloco com o bebê, ou se você tá sozinho, nossa, mas cadê seu bebê, né? Então, em todo Nossa, momento. mas ele acabou, mano. Nossa, mas ainda mama. Então, assim, são vários julgamentos o tempo inteiro. Então, o que a gente tem que fazer é se garantir da nossa decisão, né? E se empoderar e falar, não, peraí, olha, eu sei o que eu tô fazendo e ok, e o filho é meu. Né? Exatamente, exatamente. Bom, tem mais alguém com alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente já respondeu, né? Todas. Eu acho que sim. Quer concluir alguma pra gente fechar? A gente tem mais alguns minutinhos. Eu queria só, assim, deixar uma mensagem de ótimo carnaval para todas as mamães, né? As que amamentam, as que não amamentam, enfim, todas as mamães e que curtam, que aproveitem com os filhos, com as pessoas que amam e que vocês vão tranquilas se querem tomar uma caipirinha, uma Uhum. cerveja, uma outra bebida que tiver lá, mas assim, com toda a moderação, como tudo na vida, eu falo muito da palavra equilíbrio no meu perfil, eu acho que Sim. isso vale em todos os aspectos da vida, Uhum. né? E tudo que a gente vai exagerar, principalmente nessa questão de álcool com os nossos filhos, vai ter alguma consequência ruim, né? Mas a gente sabendo que, que a gente está assegurada aí pelos dados que tá tudo bem, uma quantidade mínima, Uhum. curta, aproveita, seja feliz É isso. e dá beijinho no ombro para o julgamento e tá tudo certo. É isso aí. Tudo que é muito engessado, né, e que nos coloca nessa posição de que, nossa, não faça, nossa, não sei o quê, acaba afastando a mulher da amamentação, né? A mulher fica pensando duas, três vezes se ela vai amamentar, porque, né, é tudo tão cheio de regra, né, que vai ficando cada vez mais difícil de sustentar. Então a gente está aqui para ajudar você a refletir sobre isso e desmistificar também um pouco sobre esse tema tão tabu. Pessoal, obrigada
pela atenção de todos, obrigada pelas dúvidas. Marília, um prazer enorme, uma honra ter você aqui no Eu perfil. que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. Bom, para quem não segue a Marília, é @anutrivirou_mãe. E vou compartilhar o perfil dela já já aqui nos stories. Essa live ela vai ficar salva aqui até amanhã, o mesmo horário, mas depois eu subo ela lá no canal do YouTube. Então eu queria aproveitar aqui para fazer esse convite. Se você ainda não está lá no canal do YouTube, se inscreve lá. Eu sempre coloco bastante conteúdo lá, além das lives, né? Eu sempre salvo todas as lives lá, também tem outros vídeos, assim, sempre em relação a esse aspecto da amamentação no retorno ao trabalho. É, e além disso, eu tenho um canal também no Telegram, onde eu coloco todos os meus conteúdos lá, para que não, né, fique fácil de você achar, que você não perca nada. De vez em quando eu também coloco uns áudios lá com algumas coisas que eu vou pensando, e às vezes vem uma mulher contar alguma coisa para mim, e eu tiro alguma coisa disso e coloco lá. É mais rápido, né, do que criar post aqui e tal. E além disso, eu tenho um e-book onde eu falo sobre os 10 passos para você amamentar trabalhando fora. Então, se você ainda não baixou o link dele e das outras coisas que eu comentei aqui, tá tudo lá na minha bio. É só clicar na minha biografia do Instagram, você consegue fazer o download dele gratuito. Então, pessoal, um beijo, bom carnaval para todas, muita Bom, moderação e a gente vai se vendo por aqui. Beijo grande, beijo. Marília. Boa Obrigada. noite. Boa noite, muito obrigada.